Canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, a agitação do domingo. Depois da vinheta. No estudo anterior, nós vimos que o domingo é a marca da besta. E agora nós vamos falar a respeito de uma profecia, do espírito de profecia. A senhora White, em Santa Visão, fala um pouco sobre o assunto, de como o domingo seria introduzido na sociedade. E aqui eu leio Testemunhos Seletos, volume 3, página 232. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Temos também no Grande Conflito, página 606. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Então aqui, a profecia do espírito de profecia trata da observância do domingo sendo agitada. Antes do decreto dominical, o domingo deveria de ser agitado para a sociedade, para que a sociedade pudesse se acostumar com ele, para depois aceitá-lo. E aqui eu leio o Grande Conflito, página 449. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente ele é ordenado. Então vemos aqui que em Santa Visão, o Espírito de Profecia diz que esse sábado espúrio, que é o domingo, não vai ser chamado pelo nome de primeiro dia da semana, não. Eles vão falar, temos que observar o sábado. Só que esse sábado não é o verdadeiro, é o falso, é o domingo. Então nós temos um falso sábado, que é o domingo, mas domingo será chamado de sábado. Temos também no Grande Conflito, página 606, ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contraria ao quarto mandamento. Será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Então, mais uma vez aqui, ela chama o domingo de o sábado espúrio. Pois assim, segundo o Espírito de Profecia, Ellen White viu que eles chamariam o domingo de sábado. E agora o Grande Conflito, página 578. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se quando os católicos romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Ela fala aqui agora que o mundo religioso, católico e protestante, vão se unir para a exaltação do domingo, ou seja, o falso sábado, o sábado espúrio. Então, de todos os textos que temos lido, encontramos alguns elementos. O domingo vai ser agitado pelos protestantes e católicos. E será chamado de sábado. O domingo será chamado de sábado. Será que temos visto isto hoje? É o que veremos a partir de agora. Temos a primeira matéria na Fox News, dia 2 de janeiro de 2024, bem recente. E o título da matéria é este: Em um novo ano, pastor revela como voltar à igreja todo domingo. Uma decisão de oração. Aqui o domingo está sendo agitado. Sim. Então agora a matéria da CNA, Agência de Notícia Católica, fala sobre o sábado ou o dia do Senhor. E nos diz, a observância do dia do Senhor não é uma marca da besta, mas a marca de ser cristão. Interessante é que eles estão com medo de dizer que o
o domingo é a marca da besta. Mas pelo menos eles aceitam que é uma marca, né? É uma marca de autoridade. Agora temos também num jornal que é Newsletter, dia 5 de junho de 2024. E olha que interessante. Igreja Presbiteriana Livre, ou seja, uma igreja protestante, acusa a Liga de Futebol da Irlanda do Norte de discriminação anticristã por organizar partidas no domingo. Ou seja, a igreja está se metendo nos assuntos Do Estado. do Estado que não tem nada a ver com a religião. E ela quer dominar esta área. Sim. Agora, Christianity Today, de 30 de janeiro de 2024. O sábado não é um bem de luxo. E essa revista é justamente da família do Billy Graham. Que guardava Domingo. o domingo. E aqui eles chamam o domingo de sábado, como o Espírito de Profecia havia predito. Justamente. Temos também na CBN, que é um site de notícias nos Estados Unidos, que é cristão, e fala: deleita-se no sábado, uma matéria dia 18 de fevereiro de 2024. E de novo, eles falam sobre o domingo. Uma parte da matéria diz: em vez de apenas ir à igreja no domingo, vamos nos esforçar para realmente entrar naquele descanso sabático. Ou seja, o domingo já virou descanso sabático. Não tem que ir só à igreja, não. Você tem que descansar nesse dia. E diz: faça dele um dia para focar e nos deleitar no Senhor em tudo o que fazemos. Tire um cochilo, aproveite a natureza e passe um tempo em silêncio e solidão. Vamos aproveitar o refresco que encontramos na presença de Deus. Então toda a santidade devida ao sábado foi transferida para o domingo. Que eles chamam de sábado, conforme o Espírito de Profecia havia profetizado. E agora, The Tablet, de 21 de novembro de 2023. Líderes católicos e autoridades da Casa Branca falam sobre mudanças climáticas à medida que a COP28 se aproxima. E agora o domingo está sendo introduzido através da natureza ou das mudanças climáticas. Vou ler só um pequeno trecho, onde nos diz, o bispo, ele diz: e ecoamos o que encontramos nas Escrituras, o ensino consistente da Igreja, e trazido a um belo foco pelo Papa Francisco em Laudato Si e Laudate Deum, que isso não é apenas uma questão científica, essa é uma questão teológica e espiritual. Ou seja, a questão dessas mudanças climáticas, a igreja tem que participar. Não é só uma questão científica, né? Não. Interessante que ele fala sobre duas encíclicas do Papa Francisco. E uma delas é a Laudato Si, que fala a respeito do domingo. Temos também uma outra matéria no The Washington Post, dia 23 de janeiro de 2024. E o título da matéria é bem interessante. Por que reviver uma prática espiritual de 2.600 anos tornou minha vida melhor? E essa prática é justamente o sábado. Mas o que diz a matéria? Diz assim: veja como um sábado, ou Shabat, verde pode ser a ideia certa para a alma de alguém e para o mundo. Um sábado verde. Justamente, ou seja, um sábado ecológico. E era justamente essa questão que os líderes católicos e a Casa Branca estavam discutindo. Justamente. E agora, o domingo como sábado judaico deve ser um dia que cura nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmos, com os outros e com o mundo, escreve Francisco. Continuando na matéria, diz: as restrições dominicais já foram comuns nos Estados Unidos, às vezes conhecida como leis azuis. Elas proibiam coisas como vender bebidas alcoólicas, caçar e abrir lojas. E diz: destinadas em parte a encorajar a frequência à igreja aos domingos, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou em 1884 que elas também serviam a uma missão social vital de proteger todas as pessoas da degradação física e moral que advém do trabalho ininterrupto, especialmente para os pobres e dependentes, para os trabalhadores em nossas fábricas e oficinas e nas salas aquecidas de nossas cidades. A decisão foi reafirmada pelo Tribunal em decisões durante a década de 1960. O domingo é um dia diferente de todos os outros, escreveu o juiz-presidente Will Warren em uma delas. Ou seja, interessante que na história dos Estados Unidos da América, o domingo foi muito
bem falado e propagado. Em continuidade ainda da matéria a respeito do sábado verde, ainda nos é dito: um período universal de descanso e reinicialização ressurgiu repetidamente como uma forma de entregar um mundo mais justo. É um pedido difícil, mas isso não significa que não seja um pedido digno, diz Scorse, que está defendendo trazê-lo de volta. Também em 2019, Scorse fundou o Green Shabbat Project, ou seja, Projeto do Sábado Verde, para incitar um movimento de massa para observar um dia semanal de descanso para os seculares e religiosos. E continuando, nem um dia de descanso é uma proposta de tudo ou nada. Muitos estão tomando medidas incrementais em direção a uma sabedoria antiga, observando um Shabbat tecnológico, evitando telas por 24 horas. A cidade do México e Bogotá, Colômbia, estão entregando suas ruas para ciclistas e pedestres todos os domingos. No condado de Bergen, um código postal ostentando mais vendas no varejo do que qualquer outro nos Estados Unidos, graças aos seus 4 enormes shoppings, os moradores reafirmaram as leis dominicais que proíbem muitas vendas no varejo, com base em uma comunidade mais saudável. Ou seja, aqui o autor nos traz, em várias cidades ao redor do mundo, várias medidas para santificar o domingo. Justamente, e uma delas que ele apresenta aqui, que o mundo tem nos apresentado também, é a respeito de um dia sem carro. E quando é que escolhem esse dia? Qual é o dia da semana? No domingo. Eles estão colocando na cabeça das pessoas a necessidade do domingo para um dia de descanso, lazer, com a família, um dia verde. Então por que existem muitas metas a serem alcançadas nessas COPs aí da vida? Toda vez que os políticos se reúnem, fazem uma reunião a respeito do clima, eles estabelecem metas impossíveis de serem cumpridas. Por quê? Porque não é para resolver através dessas metas. Como você tem metas impossíveis de serem alcançadas, o que eles vão fazer? Recorrer a outras. Qual seria a outra mais fácil de se cumprir? Parar um dia na semana. Vamos parar um dia na semana e não será o sábado, será o domingo. Justamente. E continuando também um pouco no artigo, fala que Scorse agora espera encontrar mais comunidades dispostas a empreender esse experimento radical em conjunto. Ele diz: no final das contas, como sociedade, precisamos ter práticas ecológicas. Não basta impor leis. Resolvemos as mudanças climáticas por meio de soluções e políticas tecnocráticas ou resolvemos por meio de novas abordagens culturais, até mesmo espirituais. Uma sem a outra não será suficiente. Ou seja, agora eles querem unir tanto a política com a religião, o Estado com a igreja. É a união geral da sociedade. Justamente. E o domingo é o ponto central de elo entre todos esses aspectos. Exatamente. Temos também uma outra matéria da Time, dia 25 de janeiro de 2024, que nos diz também sobre a questão do descanso. Tem um dia de descanso e falam também sobre a época nos Estados Unidos, onde havia as leis azuis. Sim. Agora, breakpoint. Lembra do sábado para parar o aquecimento global? Interessante que essa matéria foi dia 26 de fevereiro deste ano e nos diz: no The Washington Post, recentemente, o colunista de conselhos Michael Coren argumentou que uma maneira de combater a mudança climática é tirar um dia semanal de descanso. Ele chamou sua ideia de sábado verde. E diz ainda: o clero agora argumenta que essa prática, seja em um contexto secular ou religioso, pode ajudar a redirecionar as sociedades do mundo para longe das mudanças climáticas catastróficas. Na visão deles, é tão essencial para o futuro quanto qualquer tecnologia de energia limpa ou veículo elétrico. Um dia a compartilhar de descanso, no mínimo, pode diminuir o ritmo de consumo, reduzir as emissões ou aliviar o fardo de tantas pessoas trabalhando em fins de semana cansativos. Então, em suma, eles querem estabelecer o domingo como dia de descanso e, como havia profetizado o Espírito de Profecia, já estão agitando nesse sentido. Estão agitando o domingo para a sociedade recebê-lo. Justamente.
Temos também agora os domingos sem carro. Dia 22 de setembro de 2024 é o Dia Internacional sobre essa política. Mesmo em Roma, ocorreu os domingos ecológicos 2023 e 2024. Ou seja, cada vez mais encontramos que o domingo é um dia de descanso. Ou seja, já está começando essa agitação. Agora em US Catholic, um novo documentário defende a revitalização do sábado. E uma das coisas que eles falam é que uma greve dos trabalhadores automotivos nos Estados Unidos querem diminuir a carga de trabalho. Não querem mais que seja até 70 horas, mas 32 horas. Mas para que tudo isso? No site do Senado americano, nos diz que os trabalhadores devem se beneficiar das novas tecnologias e do aumento da produtividade. A necessidade de uma semana de trabalho de 32 horas sem perda de salário. Agora, por que o Senado americano e os sindicatos querem diminuir a carga de trabalho? Interessante que um dos senadores americanos nos diz: há uma coisa bem louca acontecendo na América hoje. Em 2000, 70% dos americanos pertenciam a uma instituição religiosa, mas hoje esse número é de 50%. Um pouco mais adiante, há muitas razões para isso, mas uma delas é que os americanos simplesmente têm menos tempo livre, quando você tem que trabalhar 70 horas para ter o mesmo padrão de vida para sua família que 40 horas teriam lhe dado algumas décadas atrás. Ou seja, trabalhando 70 horas, você não pode ter capacidade nem de ir aos cultos da igreja em um domingo. E um pouco mais à frente, o senador nos diz: muitas pessoas encontram valor no trabalho, e estou feliz que o faço, mas muitas pessoas encontram mais valor nas instituições, nos clubes sociais e nas igrejas, as quais se filiam e com as quais passam tempo fora do trabalho. Mas isso é menos acessível para as pessoas hoje em dia, e deveria ser o interesse de política pública do Congresso dos Estados Unidos. Então vemos aqui que o Congresso americano ele está atento para que as pessoas, em geral, possam ir nos domingos para a igreja. E agora a Grécia impõe semana de trabalho de 6 dias para alguns trabalhadores. Alguns funcionários na Grécia, em breve, serão solicitados a trabalhar 6 dias por semana após a implementação de uma lei controversa no país europeu. De acordo com o relatório, os funcionários que trabalharem no 6º dia receberão 40% a mais de salário, ou mais 115% se decidirem trabalhar aos domingos. Ou seja, aqui força agora a trabalhar 6 dias na semana e pode escolher se vão querer vai trabalhar no sábado, recebendo 40%, ou no domingo, mas vai receber 115% a mais no domingo. Ou seja, essa é uma mensagem clara aos empreendedores a escolherem que os seus funcionários trabalhem no sábado, porque no domingo é um gasto a mais para eles. Aparentemente aqui, essa notícia favorece o sábado. Aparentemente. Porque os trabalhadores escolheriam que dia para trabalhar? O domingo, e não o sábado, porque ganharia mais. Não é isso? Contudo, os patrões não vão querer pagar no domingo 115%. Melhor pagar no sábado 40%. Isso é uma lei de defesa do domingo. Justamente. Temos também na Reuters, dia 20 de dezembro de 2021, que diz: Citi, que é um banco, se junta ao JP Morgan e outros na mudança para a semana de trabalho de segunda a sexta nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, antes disso, a semana de trabalho era de domingo a quinta. E agora mudaram. Agora vai ser de segunda a sexta-feira. E agora, onda de calor força Irã a implementar paralisação nacional no domingo. Mudança climática afetando na semana. Justamente. E fizeram a paralisação justamente no domingo. E na matéria diz, na AFP, que essa onda de calor estava vindo durante semanas isso. Mas escolheram justamente parar no domingo. E essa matéria foi recente, foi dia 27 de julho de 2024. Uma nação muçulmana, que possivelmente guardaria, se fosse guardar um dia, seria sexta-feira, escolheu o domingo. E agora no Concílio Mundial de Igrejas, o Domingo do Clima, uma oportunidade para as igrejas agirem pela criação.
Ao participar de cultos, os fiéis podem explorar a base teológica e científica do cuidado com a criação e da ação sobre o clima. Eles também podem orar e se comprometer com a ação. Mais de 1.600 igrejas já aderiram à iniciativa, que visa deixar um legado duradouro de milhares de igrejas melhor equipadas para abordar essa questão crítica como parte de seu discipulado e missão, e fazer uma contribuição significativa aos esforços da sociedade civil para garantir uma ação nacional e internacional adequada na COP26. Ou seja, a igreja está se intrometendo nas questões políticas do Estado. Disfarçado de climática. Justamente. E agora nós temos a carta apostólica Dies Domini, do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre a santificação do domingo. Ele diz no artigo 67, por isso é natural que os cristãos se esforcem para que, também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Ou seja, aqui está abertamente pedindo para que o Estado imponha uma lei dominical. E não é somente nos Estados Unidos que isso aí está acontecendo, mas temos também a Aliança pelo Domingo Europeia, uma aliança dentro da União Europeia, onde os católicos e protestantes estão pedindo para os políticos aderirem também, para fazer um decreto dominical. Então nós vemos aqui que o movimento dominical, que havia sido profetizado pelo Espírito de profecia, está aqui. Está vivo aqui. A agitação do domingo, que havia sido profetizado pelo Espírito de profecia, está aqui. E agora, a demanda do domingo como obrigatoriedade, tanto por protestantes como por católicos, está aqui. O que havia sido profetizado há mais de 100 anos. Nós temos o seu cumprimento agora, aqui. Nós estamos vivenciando este cumprimento profético do Espírito de profecia. E não há dúvida, o domingo é a marca da besta. Então esse é o estudo. Nos aguardamos para um próximo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.